Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Marilene Siqueira, e esse canal ele tem o intuito de fazer com que as pessoas venham conhecer a palavra do Senhor, venham meditar na palavra do Senhor e venham praticar a palavra do Senhor. Você que não está inscrito, eu convido a você a se inscrever no meu canal, a compartilhar, a ativar o sininho, para que toda semana vocês recebam a palavra do Senhor na casa de vocês, amém? Então hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor, que está em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 42, amém? E a palavra do Senhor diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva." E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e, chegando por detrás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem foi que tocou na minha capa?" Os discípulos responderam: "O Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso?" Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: "Minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento." Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: "Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre." Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé." Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: "Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: "Talita cumi", isto quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então, Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Esse texto ele fala de 2 pessoas, de Jairo,
e da mulher do fluxo de sangue. Jairo, ele era um chefe da sinagoga. E o chefe da sinagoga, naquele tempo, eles estavam proibidos. Os líderes religiosos, eles tinham proibido que qualquer pessoa demonstrasse que acreditava em Jesus, que qualquer pessoa fosse até Jesus, principalmente publicamente, e confessasse que Jesus era o Messias, e confessasse que Jesus era o Senhor e Salvador. Mas Jairo ele estava com um problema. A filha dele estava à beira da morte, estava doente. E quando Jairo ouviu falar que Jesus estava naquele lugar, o que ele fez? Ele foi até Jesus e ele se prostrou aos pés do mestre. E ele implorou para Jesus que fosse até a casa dele e que Jesus pudesse impor as mãos sobre aquela menina e ela fosse curada. Naquele momento ali, Jairo não se importou se ele era um chefe da sinagoga, se ele estava proibido de ir até Jesus. Naquele momento ali, ele só se importou de ter a cura da sua filha. Ele só se importou de que a sua filha fosse curada. E no momento que Jesus estava indo até a casa de Jairo, aconteceu outro fato muito importante. Quando Jesus estava indo, veio uma mulher, a palavra do Senhor que diz que uma mulher que já havia padecido há 12 anos por um fluxo de sangue, e ela foi até Jesus, e a palavra do Senhor fala que ela já tinha ido a vários médicos, e esses médicos não tinham conseguido curar essa mulher. Mas quando ela ouviu falar que Jesus estaria naquele lugar, ela não pensou duas vezes. Ela pensou: eu vou até Jesus e eu vou tocar na orla do seu manto e eu serei curada. E foi isso que ela fez. Ela foi até Jesus e Jesus estava envolto de uma multidão, mas ela não se importou com aquela multidão. Ela foi até Jesus e ela tocou no manto de Jesus. E no momento que ela tocou no manto de Jesus, a palavra do Senhor diz que ela foi curada. E quando ela tocou, Jesus sentiu que dele tinha saído poder. E ele pergunta para os seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos falam: mestre, o senhor está vendo essa multidão que está em volta do Senhor? Como é que o senhor quer saber quem tocou no Senhor? E Jesus fala: não, mas alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder. E Jesus perguntou, e ela viu que não tinha saída, então ela se prostrou aos pés do mestre e ela falou para Jesus tudo o que tinha acontecido com ela. Ela falou para Jesus que ela já estava sofrendo havia 12 anos com fluxo de sangue. Ela já tinha procurado vários médicos e nenhum médico tinha resolvido a questão dela. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha. E por que ela estava com medo? Porque naquela época, uma pessoa que tinha um fluxo de sangue, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ou um homem que tinha uma hemorragia, uma mulher que tivesse uma hemorragia, ela era considerada imunda. Essa pessoa, ela não podia sair de casa. Essa pessoa, tudo que ela tocava era considerado imundo. Essa pessoa, ela não podia estar no meio daquela multidão. Ela tinha que estar reclusa na sua casa, escondida. Mas ela não se importou com o que podia acontecer com ela. Ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi até Jesus. E ela pensou assim: não, eu não vou tocar em Jesus porque eu estaria cometendo pecado. Mas eu vou tocar apenas na orla do seu manto. Porque se eu tocar apenas na orla do seu manto, eu serei curada. A fé dela estava em apenas tocar na orla, porque ela sabia que se ela tocasse na orla, Jesus a curaria. E foi isso que aconteceu. Quando ela tocou na orla, ela foi curada imediatamente, porque de Jesus saiu o poder. Não foi da orla, mas o próprio Jesus falou: de mim saiu poder.
E esse poder que saiu dele curou aquela mulher, porque ela teve fé. E Jesus, ele chamou aquela mulher à frente ali, daquela multidão, porque ele queria provar para aquela multidão que basta a pessoa ter fé para que ela seja curada. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus, mas muitas pessoas ali não receberam a sua cura, porque não tinham fé. Muitas estavam ali só por curiosidade, para saber quem era Jesus, para saber o que Jairo estava fazendo ali, o que ia acontecer com Jairo, o que ia acontecer com aquela história toda. Mas muitas pessoas não tinham fé para serem curadas. E Jesus, ele quis mostrar com a história dessa mulher do fluxo de sangue que basta nós termos fé. E a fé que ela tinha na medicina daquela época não foi capaz de curá-la, mas a fé que ela teve em Jesus levou ela a receber a sua cura, levou ela a ser liberta daquele jugo de ser considerada imunda, de não poder sair de casa, de poder... Com certeza ela já tinha perdido marido, família, amigos, porque ninguém queria ficar perto de uma pessoa que é imunda, que era considerada imunda. Mas ela, quando ela foi até Jesus, quando ela tocou em Jesus, não foi Jesus que ficou imundo, mas foi ela que ficou pura, foi ela que ficou limpa. Porque quando nós vamos até Jesus, ele nos limpa, ele nos cura, ele nos lava, ele nos liberta. E essa mulher, ela voltou para casa limpa, liberta, sarada. Jesus falou para ela: vá para a sua casa, vai em paz. E ela voltou para casa em paz. E a palavra do Senhor fala que quando Jesus estava mandando a mulher ir para casa em paz, Jairo recebeu a notícia do que a sua filha tinha morrido. E Jesus falou para Jairo: Jairo, não se preocupe, apenas tenha fé, creia somente. Mas Jairo, ele pensou assim: não, a minha filha morreu. As pessoas já começaram a falar: não importune mais o mestre, deixa o mestre embora, a sua filha já morreu. E Jesus falou: Jairo, não importa, não dá ouvidos ao que as pessoas estão falando, dê ouvido ao que eu estou dizendo. Olhe para mim, confie em mim, não olhe para as circunstâncias. Muitas vezes nós estamos como Jairo, estamos ouvindo o que as pessoas, o que a multidão está dizendo, estamos ouvindo palavras de morte, palavras de dificuldades, de problemas, mas não estamos olhando para Jesus, não estamos ouvindo o que Jesus nos diz. E o Senhor Jesus diz para Jairo naquele momento ali: Jairo, apenas tenha fé. E nesse momento aí que Jesus falou para Jairo, tenha fé, Jesus vai para a casa de Jairo. E nesse momento que ele está indo para a casa de Jairo, ele chama, ele não deixa a multidão ir com ele para a casa de Jairo. Ele deixa apenas Pedro, Tiago e João ir para a casa de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, ele vê ali uma multidão, as pessoas chorando, um grande alvoroço, as pessoas gritando, se lamentando, porque a menina havia morrido. E Jesus falou: a menina não morreu, a menina está dormindo. E as pessoas começaram a caçoar de Jesus. E Jesus falou: não, saiam daqui. Porque muitas vezes, o que nós podemos aprender com isso? Que muitas vezes nós vamos ter que tirar das nossas vidas pessoas que não compartilham da mesma fé do que a nossa, pessoas que não acreditam no que a gente acredita, pessoas que não estão no mesmo propósito que o nosso. Então, para nós conseguirmos ter fé, para nós conseguirmos a nossa vitória, para nós conseguirmos a nossa bênção, a nossa cura, a nossa salvação, a nossa libertação, nós vamos ter que estarmos juntos de pessoas com a mesma visão com a nossa, com o mesmo propósito que o nosso.
Vamos ter que andar junto de pessoas que creiam em Jesus, que sejam fiéis a Jesus e que também sejam pessoas que estão ao lado de Jesus a todo momento. Por que Jesus chamou só Pedro, João e Tiago? Porque esses aí estavam sempre com ele. Esses aí eram amigos, eram pessoas mais íntimas de Jesus, que estavam sempre com ele, orando, buscando. E Jesus quer isso de cada um de nós, que nós possamos estar perto dele e perto de pessoas que nos fazem nos achegarmos cada vez mais perto dele. E naquele momento ali, Jesus tirou aquela multidão, aquelas pessoas que não estavam ajudando, que não estavam contribuindo com a fé. E Jesus falou que todos saíssem. E quando saíram, Jesus foi até o quarto da menina, com os pais da menina e com Pedro e Tiago e João. E chegando lá, ele só falou, Talita cumi, que é um dialeto aramaico que quer dizer, menina, levanta-se e anda. E imediatamente aquela menina, ela andou. E aquela menina, ela tinha 12 anos, a mesma idade que a idade da mulher do fluxo de sangue, ao mesmo período que aquela mulher do fluxo de sangue havia sofrido. E o que nós podemos aprender com isso? Que assim como Jairo esteve aos pés do Senhor Jesus, buscando Jesus para receber a cura, para receber a salvação da sua família, da sua casa, assim como a mulher do fluxo de sangue foi aos pés de Jesus para mostrar o seu pecado, para demonstrar que Jesus havia curado, para demonstrar que Jesus havia curado ela, assim como a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. E Jesus mostrou, através da fé daquela mulher, que aqueles que vão até ele recebem a cura, recebem a salvação, recebem a libertação. Jesus quer de cada um de nós, que nós possamos ir até ele. Para quê? Para que nós possamos receber a cura, para que nós possamos receber a libertação e para que, acima de tudo, possamos receber a salvação. Porque quando nós vamos até Jesus, a palavra do Senhor diz que nós só recebemos a salvação, nós só somos salvos quando nós vamos até Jesus. Porque quando nós vamos até Jesus, Deus nos recebe como filhos, filhos amados, e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso que Jesus quer de cada um de nós, que nós possamos ser chamados filhos de Deus, passarmos a eternidade com Ele. Amém? Que você que está recebendo essa mensagem, que Deus te abençoe, Deus te guarde, que seja bênção onde o Senhor te plantar. Amém?